Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja com você mais uma vez. Estamos prontos para começar esse novo trimestre. Estou aqui com a lição da Escola Sabatina, novinha, em folha, nas minhas mãos. Estaremos estudando temas do Evangelho de João. Que coisa maravilhosa. Acabamos de sair do Evangelho de Marcos, estudamos durante um trimestre a vida de Jesus contada pela perspectiva, pela visão de Marcos. Agora nós iremos ver a versão da vida de Cristo pelo evangelista João. Foi muito bom ter você no trimestre passado e eu gosto muito da ideia de ter você comigo durante esse trimestre mais uma vez. Não somente apreciando, mas me ajudando a pregar o evangelho quando você toma esse vídeo e leva outras pessoas. Continue assim fazendo. Se ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever e ao final de deixar o seu gostei ou não gostei. Vamos ao tema de hoje. Primeira lição, sinais que apontam o caminho. A lição desse trimestre foi escrita por dois PhDs especialistas em Novo Testamento. O primeiro, o Dr. Eduard Zink, foi diretor associado no Instituto de Pesquisa Bíblica da Conferência Geral e atualmente serve como vice-presidente do Conselho Administrativo do White State. E também foi escrito pelo missionário Thomas Shepard. Ele também é PhD, hoje atualmente ele está como professor de Novo Testamento ali na Universidade Andrews, função que desempenha desde 2008, mas ele foi missionário, como eu disse, ele foi missionário na África, em Malawi e também aqui no Brasil, olha que interessante, aqui no Brasil. O professor Thomas Shepard, eles têm, junto com a sua esposa, né, os dois têm 2 filhos e 6 netos, né? Vamos ao verso para a nossa meditação, que se encontra em João capítulo 20, versículo 30 e 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Esse evangelho que leva o nome do seu autor, Evangelho de João, é um evangelho diferente dos demais evangelhos que vêm antes dele. Nós temos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados evangelhos sinóticos. Por que sinóticos? Porque eles trazem uma descrição, uma narrativa sobre Jesus de maneira similar, acrescentando um detalhe aqui e outro ali, mas na grande maioria as histórias contadas por um evangelista também são contadas por outros evangelistas. João é diferente. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você. As parábolas que são abundantes nos 3 primeiros evangelhos, elas não existem no evangelho de João. Nos evangelhos sinóticos, Jesus faz muitos milagres, mas no evangelho de João, Jesus também faz milagres, porém é identificado por ele como sinais, né? Como nós acabamos de ler aqui, dizendo aí que Jesus fez muitos outros sinais que não foram escritos nesse livro, né? Então, os sinais que é justamente para mostrar e demonstrar realmente que Jesus era o Filho de Deus. Bom, João foi o mais jovem dos apóstolos e foi o que mais tempo viveu. Todos os demais apóstolos foram martirizados. João chegou até a ser preso, levado para a ilha de Patmos, foi exilado lá, mas no ano 96 ele saiu da ilha de Patmos, beneficiado por uma anistia, e ele voltou para a cidade de Éfeso. E lá na cidade de Éfeso, dizem os historiadores, que provavelmente ele tenha escrito o Evangelho de João. Segundo os historiadores, segundo os especialistas, estudiosos da Bíblia, o Evangelho de João foi o último livro do Novo Testamento a ser escrito. Como aqui faz menção da morte de João, a impressão que dá é que esse evangelho foi escrito na iminência da sua própria morte, né? Porque foi escrito a partir de 96, nós sabemos que no ano 100 o evangelho, quer dizer, o evangelista João já estava morto. João foi o último indivíduo que foi testemunha ocular de Cristo.
O Evangelho de João é escrito bem na transição entre uma geração que viu Jesus, né, pessoalmente, e uma segunda geração que acreditava em Jesus por meio do testemunho dessa primeira geração. E João é exatamente o último vivo que viu Jesus a morrer. E o Evangelho de João é escrito com o objetivo de que os discípulos pudessem confiar na liderança de Deus sobre a sua igreja. A igreja não iria enfraquecer ou desfalecer ou ser destruída pela morte do último apóstolo, João, porque ela tem a sua liderança do próprio Cristo. Então a igreja não precisava temer o futuro incerto com a ausência dos apóstolos, em especial do último apóstolo vivo, que era João. Por essa razão ele escreve que os milagres que ele chama de sinais, para provar que Jesus de fato era o Messias, o Filho de Deus, e que a igreja haveria de seguir avante na sua missão de salvar o mundo por meio da pregação do Evangelho, né? Você não perde por esperar as grandes lições que nós vamos aprender desse livro de João, viu? Desse livro de João. Nessa semana, nós iremos estudar alguns dos primeiros milagres de Jesus, chamado por João de sinais. Por exemplo, a transformação da água em vinho, num casamento em Caná da Galileia, e depois a cura de um filho de um oficial, e até mesmo a cura de um paralítico no tanque de Betesda. Nós vamos avaliar essas 3 histórias extraordinárias. Mas, por hora, porque esse aqui esse é um vídeo introdutório, eu gostaria de concentrar aqui em um texto bíblico para a nossa meditação, justamente o texto aqui do nosso verso para memorizar. Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido amigo, querida amiga. Antes de qualquer coisa, antes de nós entrarmos a fundo no Evangelho de João, essa declaração de que Cristo, Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo, é suficiente para que nós tenhamos esperança de uma vida melhor, de ir para um mundo melhor, onde habita a justiça. Jesus veio a esse mundo. Alguém que, porventura, fosse contemporâneo de Cristo e conterrâneo de Cristo, poderia olhar para ele e achar que ele era somente mais um, filho de José e Maria, ou carpinteiro. Mas dentro do homem Jesus, é claro, havia todo o poder da divindade. Jesus se esvaziou, né? Diz a Bíblia que ele se esvaziou e tomou a forma de servo. Então, ao olharmos para ele, se vivêssemos perto dele naquela época, veríamos um ser humano normal. Mas a aparência enganava, porque dentro dele, dentro daquele coração, havia o coração divino. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Além disso, João ele deixa claro aqui que crendo nele teremos vida em seu nome. Olha só, teremos vida em seu nome. Ou seja, no nome de Cristo há poder. Os demônios eram expulsos ao ouvirem esse nome. Em nome de Jesus, levanta e anda. Pedro disse para aquele paralítico na porta do templo, em nome de Jesus, levanta-te e anda. E os doentes, os paralíticos eram restaurados. Poder que tem no nome de Cristo. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, Paulo disse, né? Sob esse nome, nós temos a perspectiva de um dia viver uma vida eterna. Hoje não vivemos eternamente. Hoje nascemos, envelhecemos e morremos. Mas um dia Jesus vai destruir essa sequência da vida para nos dar uma vida ininterrupta, que nunca mais acaba, onde nós nunca iremos envelhecer. Viveremos jovens para toda a eternidade e felizes ao lado do nosso Deus. Claro, para aqueles que creem no seu nome. Então, fica aqui a sugestão. Pastor, é difícil crer quando eu não vejo. Bom, a Bíblia fala aqui, inclusive, que no Evangelho de João, mais bem-aventurado
são aqueles que não viram e creram. Então, busque pela fé. Busque a Deus para que essa fé possa ser estabelecida, fortalecida aí no teu coração. Através da oração, de um bom relacionamento com Deus, da leitura da Bíblia, de estar na igreja, de falar de Jesus para as pessoas, essa fé vai aumentando dia após dia. E o que é fé? Nada mais do que confiança. Eu não vejo, eu não sei, mas eu confio. Eu sei que Deus é bom demais para me abandonar e é sábio demais para errar. Se eu estou vivendo uma circunstância que eu não consigo compreender, então eu vou confiar que o Senhor está na dianteira. Se Ele tem controle sobre a história do mundo, também tem controle sobre a minha história. Então é nisso que eu que eu confio, é nisso que eu confio e viverei. Espero que você também assim o faça, sob essa confiança de que Deus está na direção de todas as coisas, inclusive da minha e da sua vida. Ore comigo. Querido Pai, obrigado pelo privilégio de agora podermos estudar a vida de Cristo mais uma vez, sob a ótica aqui do evangelista João. Nos ajude a compreender a Tua palavra, Senhor, e ver aqui as maravilhas dos ensinamentos de Cristo, mas sobretudo a maravilha da vida de Cristo, para que nós possamos nos espelhar nele, tomá-lo como nosso supremo exemplo. Em nome de Jesus, amém. Foi muito bom estar com você. Amanhã começaremos propriamente dito o nosso estudo. Eu espero você ansiosamente. Aproveite bem aí o seu sábado.